Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vim apresentar para vocês essa ferramenta aqui. Ela é a Distress Marker Spritzer. Ela é da linha de produtos do Tim Holtz. Quem não conhece o Tim Holtz, ele é um designer dentro do scrapbooking. Atualmente ele é o diretor criativo da Ranger, mas a gente consegue encontrar o nome dele associado a vários outros produtos, como por exemplo da marca Sizzix. Nós vemos placas de relevo, placas de corte. Vemos também o nome dele associado a carimbos, carimbeiras, enfim. E esse produto foi desenvolvido por ele para ser uma espécie de aerógrafo manual, certo? O aerógrafo, ele é um aparelho, assim, ele é uma ferramenta de pintura em que utiliza o sopro de ar constante e a tinta, ela sai de modo mais pulverizado, certo? No caso, como vocês podem ver, aqui nós temos uma bombinha, né? O jato, ele sai aqui mostrar assim pra vocês verem o jato de ar saindo a cada bombeada que nós damos. E a gente utiliza com nossos marcadores, certo? Ele foi feito para ser utilizado com as canetas Distress Marker, que eu não possuo, mas eu possuo outros marcadores. Eu vou fazer a demonstração agora para vocês conhecerem um pouco mais dessa ferramenta, certo? Então eu tenho aqui essa caneta Tombow. Eu vou utilizar o lado que tem o pincel. Nós temos aqui um parafuso que ele serve justamente para segurar a caneta. E a gente vai posicionar a caneta justamente aqui junto à saída de ar, ao bico em que sai o ar. A gente nem pode posicionar muito à frente porque não vai funcionar, porque como o ar ele tem que assoprar a tinta para o papel, se a gente colocar, a ponta colocar dessa maneira, a ponta ela vai bloquear. E nem assim muito para cima, senão não vai ter uma área em que esse sopro possa passar e levar a tinta. Então a gente posiciona mais ou menos assim, acocha aqui o parafuso para segurar, e aí a gente segura assim o aparelho na vertical e bombeia. A forma que nós bombeamos acaba interferindo. Então, se eu dou bombeadas rápidas, se eu dou uma bombeada mais extensa, mais lenta, se eu bombeio muito próximo, fica o ponto a tinta mais concentrada, e mais distante ela fica mais espalhada, certo? Quando a gente bombeia assim deitado, acaba que a tinta ela espirra pro lado, né? Então talvez isso não fique muito legal no trabalho. Por isso que as instruções indicam que nós devemos manter assim, tentar manter na vertical, certo? Eu vou utilizar outra caneta aqui para vocês verem. Eu vou utilizar agora uma da Sakura, que também tem essa ponta em formato de pincel. Posicionamos mais ou menos da mesma forma. Atarrachamos. E certo? Com as canetas Copic, ela também, essa ferramenta, ela também pode ser utilizada, né? Eu tenho aqui a Copic, vou pegar essa cor aqui, a Copic Ciao, e eu tenho uma Copic Sketch, certo? Só que aí é o segredo, a gente tem que tirar, né? Porque o diâmetro da Copic é maior, então não vai passar. Então a gente tira o parafuso, tira esse cilindro, coloco o parafuso novamente, e assim eu posso utilizar a minha caneta. Eu posso utilizar inclusive com as duas pontas. Eu vou inicialmente utilizar aqui com a ponta em formato de pincel. E bombeia. E agora eu vou mostrar utilizando a outra ponta, que é a ponta chanfrada. A gente posiciona mais ou menos na mesma posição.
E vamos ver, certo? Então assim, vocês viram que é uma ferramenta de fácil utilização, não tem segredo. E aí você me pergunta, ah, mas como é que eu posso utilizar isso nos meus trabalhos? Bem, você pode utilizar, por exemplo, para criar cenários. Quem gosta de carimbo de personagens, como a Magnólia, por exemplo, você pode fazer a pintura da Magnólia e por trás dela construir um cenário. Então imagine, por exemplo, esse azul como sendo um céu, ou esse verdinho aqui como a relva sobre a qual a Magnólia ela pode ficar, ou mesmo copa de árvores. Essa é uma utilização. A gente pode utilizar também com stencil. Então, por exemplo, eu posso colocar o stencil e bombear e assim criar um fundo, um background. Posso ainda utilizar na constituição de páginas também, sem utilização de nenhum stencil, mas fazendo um background. Eu posso pegar um cardstock branco e fazer assim um fundo da maneira que eu quiser. Enfim, essas são algumas das utilizações, certo? Eu vou explorar ainda mais a minha ferramenta, ver que outras formas eu posso utilizar. Eu acredito que utilizando tinta acrílica mais líquida sobre o papel e utilizando só o jato de ar, eu consigo fazer com que essa tinta corra pelo papel e assim também criar um background, né? Então é isso, gente. Eu trouxe essa ferramenta para que vocês conheçam. Ela é bem mais em conta do que um aerógrafo, o aparelho de aerógrafo, né? Bem mais fácil de utilizar porque a gente utiliza nossos marcadores, né? É também bem mais barato do que digamos assim, o aerógrafo da marca Copic, que não é um aerógrafo elétrico, né? Mas que utiliza outras formas. Enfim, ela é bem mais prática, bem mais simples. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Beijos e tchau, tchau!